Pessoal, 9:05, né? Vamos dar início, principalmente em respeito a todo mundo que chegou aqui pontualmente. Tá? Nossa anfitriã, já estou vendo ela aqui. Gente, hoje nós teremos um treinamento com uma pessoa que está fazendo um trabalho lindo, né? É uma líder exemplar, uma líder de fato duplicável. Ela sabe muito sobre o negócio, também sabe muito sobre os óleos essenciais. E hoje ela vai nos ensinar, né? Porque eu estou aqui super ansiosa para aprender ao máximo. E ela vai nos ensinar como utilizar os óleos essenciais na saúde das crianças. Então, eu não vou me estender muito aqui, porque a noite é dela. Deixa eu passar logo o anfitrião aqui para ela. Amiga, tá contigo? Arrase, que eu tô doida aqui para aprender. Obrigada, Rê. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tudo certo? Boa noite. Olha, não sei se quando eu compartilhar minha tela eu vou perder o chat, mas até agora eu estou vendo. Obrigada pelas confirmações. Perdi o chat. Gente, boa noite. Vocês estão vendo a minha tela? Tela cheia? Tá, ótimo. O que é isso? E aí? Acho que tem alguém com o áudio ligado. Acho que ativar mudo. Meus queridos e minhas queridas, eu não sei se temos rapazes na sala, mas muito boa noite. Inicialmente, eu quero, né, me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Hanna, tá? Eu me chamo Hanna, atualmente dentro da Doterra estou em um nível de passagem, né, de Silver, fazendo, como a Rê falou, um trabalho. Estou nesse nível e devo muito à minha equipe maravilhosa, que está minha equipe em peso, graças a Deus aqui na sala já vi várias carinhas. E hoje me deram a missão, minha liderança aí, os meus líderes Diamante, Jones e Renata, de falar um pouquinho sobre os óleos essenciais na saúde das crianças. E eu vou confessar que é um tema que eu gosto muito com relação ao nosso produto, porque é o meu nicho de trabalho. Eu trabalho, na grande maioria, com mães, né? Então, inicialmente, como eu falei, quero me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Hanna, tenho 30 anos, sou mãe de um príncipe de 2 anos e 5 meses, vocês estão vendo aí na tela, cara limpa. E eu conheci os óleos essenciais há 4 anos atrás, pouquinho mais de 4 anos, quando, em uma ocasião, eu desenvolvi uma alergia respiratória muito severa. Eu tinha realmente crises muito fortes, né? Fui para alergista, fiz diversos testes alérgicos, precisei tomar antialérgico de horário. A minha casa precisou passar por uma completa modificação. Precisei tirar tapete, cortinas, encapar sofá, colchões. Minha casa não podia ser varrida, porque sempre que alguma poeirinha aparecia, eu entrava em uma crise completa e eu ficava completamente irreconhecível, né? Eu ficava muito inchada, os olhos muito inchados, porque o nível de alergia que eu tinha era a rinoconjuntivite, né? Então, eu ficava com os olhos inchados, como se eu tivesse um quadro eterno de conjuntivite. E um desses momentos, eu postei uma foto numa rede social minha em crise. E uma pessoa da minha família viu
e falou assim, Hannah, tá em casa? Ela só falou isso, Hannah, tá em casa? Eu falei, tô. E ela disse para mim assim, eu tô passando aí. Eu até hoje eu estava refletindo e pensando, meu Deus, como eu queria me lembrar exatamente essa data. Eu não me lembro exatamente a data. Mas eu me lembro que ela disse para mim assim, eu vou passar aí. E coisa de minutos depois, 20, 30 minutos, ela passou na minha casa, me entregou um difusor da Duterra e 3 óleos. E disse para mim assim, usa, põe a água até esse limite, coloca 3 gotinhas de cada óleo e coloca no teu quarto quando tu for dormir. Ela não me disse nada além disso, ela não me disse o que era aquele produto, ela não me disse o que aquele produto poderia fazer por mim, mas ela me entregou. E como vocês sabem, quem não respira não dorme, né? Então, como eu já estava aí mais de 8 meses nesse quadro de rinite, até eu ir para o alergista, foram meses que eu não conseguia dormir. Eu passava a noite me revirando, me debatendo, levantando para ir no banheiro, às vezes ia para o celular, porque eu não conseguia mesmo dormir. E nesse dia eu lembro que ela me entregou, eu cheguei em casa, que eu estava na casa da minha mãe no momento, eu cheguei em casa e coloquei esse difusor para funcionar. Gente, do jeito que eu dormi, eu acordei no outro dia. E eu pensei, meu Deus do céu, será que foi esses olhinhos aqui? Não é possível. Usei a segunda noite do mesmo jeito. E aí eu lembro que no terceiro dia eu liguei para ela. Eu já estava com muito medo, porque já tinham me dito que os óleos eram caros e não sei o quê. E eu lembro que eu liguei para ela e falei assim, Laiane, eu não quero saber quanto custa. Eu preciso desse produto. E aí eu devolvi os dela e comprei os meus, isso em 2018. E, gente, na época eu tomava, lembro até os medicamentos, eu tomava Alectos de horário todos os dias, eu usava Avames no meu nariz todos os dias e eu usava um colírio, que eu não me recordo o nome dele, mas era todos os dias também por causa da rinoconjuntivite, do quadro de conjuntivite. Na época, nem lembro quanto era o salário, mas eu tenho certeza que ainda não era nem perto de R$ 1.000. Mas na época, esses 3 medicamentos davam R$ 360 e só duravam 30 dias. E aí, o que é que eu comprei? Um kit de apresentação, que na época eu não me lembro o valor, mas talvez 70 e pouco, 80 e pouco, não me lembro, mas era algo em torno disso. E de lá para cá, 2018, nós estamos em 2023, eu nunca mais tomei um antialérgico na minha vida. E essa é a minha primeira e grande experiência com os óleos essenciais. Passei a utilizar os óleos essenciais na minha vida. Voltei a morar em São Luís, nessa época eu morava em Imperatriz. Minha casa hoje é cheia de tapete, cheia de livro, que é um objeto que empoeira fácil, cheia de cortina, e eu nunca mais tomei um antialérgico na minha vida. Em 2020, eu e meu esposo decidimos engravidar, decidimos ter nosso filho, a gente já vinha de uma perda gestacional, então eu passei 6 anos até decidir ter meu filho, que é esse príncipe aí que vocês estão vendo. E quando a gente decidiu engravidar, descobrimos que estávamos grávidos em janeiro e em março estourou a pandemia do Covid. Em abril, eu peguei Covid gestante e aí eu descobri que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, né? E mais uma vez essa pessoa que foi a pessoa que que lembrou de mim, me apresentou os óleos essenciais. Mais uma vez ela se fez presente, ela me mandou vários blends de Imperatriz. Quem não sabe, e quem é da nossa rede, quem não é, vai saber quem é. Essa pessoa que eu estou falando é a Laiane, minha líder direta. Ela me mandou vários blends para eu e meu esposo tratarmos da Covid. E foi nesse momento que eu disse para mim, meu Deus, eu já estava passando por crises muito severas de ansiedade, e eu falei, se esse produto me curou de um estágio de alergia respiratória enorme, ele vai me auxiliar no meu emocional, porque eu sei que existem óleos que podem me auxiliar no emocional. E aí foi quando eu tive aí uma grande experiência com Balance. Quem me conhece sabe como eu sou apaixonada por esse óleo. É um óleo que sempre me auxiliou, desde que eu descobri esses meus estágios de ansiedade.
E também, desde 2020 para cá, desde que eu tive meu filho, nunca mais tive crises como eu tive gestante de ansiedade. Eu falei tudo isso para falar para vocês por que vocês estão hoje, nesse dia 16 de fevereiro de 2023, assistindo um treinamento meu. Foi por conta das minhas experiências com os olhos que eu entendi que doTERRA era o negócio, era o produto que ia mudar completamente a minha vida. Logo meu filho nasceu, um mês antes do meu filho nascer, eu liguei para... E até então, gente, eu não era cadastrada, tá? Eu só comprava com a Laiane. Eu lembro que um mês antes do meu filho nascer, eu liguei para a Laiane e falei, Laiane, vai nascer a pessoa que eu mais vou amar no mundo, e é claro que eu quero cuidar dele com as melhores soluções. Eu quero me cadastrar. Eu quero um difusor, que até então, gente, eu usava um difusor paralelo. Por isso que hoje eu sempre falo, comprem o da doTERRA. Comprem o da doTERRA, porque até então eu utilizava um difusor que não era da doTERRA. E um mês antes do José Henrique nascer, em agosto de 2020, eu me cadastrei e ganhei de presente da minha líder também um Kit Kids. Eu não, né? Ela presenteou o José Henrique. Ele, antes de nascer, já tinha o Kit Kids dele. E eu tive a oportunidade de cuidar do meu filho aí nesses 2 anos, né? Nesses 2 anos e 5 meses de vida dele, de cuidar dele com os óleos essenciais. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade. Pós José Henrique, a Hannah empreendedora, que sempre empreendia em diversos segmentos, eu decidi olhar para a doTERRA com um olhar de negócio, né? E comecei a desenvolver um negócio em janeiro do ano passado. Tenho um ano e um mês de negócio. Só tem 1 ano e 1 mês que eu estou desenvolvendo doTERRA. Fiz o que tinha que fazer, tenho feito o que os meus líderes me ensinam a fazer todos os dias, tenho duplicado isso para a minha equipe, e é o que nos proporcionou estar no estágio que a gente está hoje, que é um nível de passagem. Mas voltando ao que eu tinha que falar, meu filho nasceu e diversas foram as experiências que eu tive com ele. E participando de muitos grupos de mães, eu comecei a indicar doTERRA porque eu não aguentava ver as mães passando por algo que eu tinha passado e tinha conseguido resolver com os óleos essenciais. E a coisa foi tomando forma e eu fui indicando. Foi aí que eu entrei no negócio, né? De tantas pessoas procurarem, mas quem vende? Mas... E aí estou nessa posição. Falei qual é a minha experiência com os óleos essenciais, mas talvez tenham pessoas aqui convidadas que ainda não tenham tido nenhuma experiência com óleo essencial, que talvez ainda não teve uma gota na mão, não teve uma experiência impactante de saúde e bem-estar, mas afinal, o que são óleos essenciais? É modinha? É algo que a doTERRA inventou para polarizar o mercado? Não, gente. A sabedoria das plantas, eu acabei nem falando minha formação, mas eu sou bióloga de formação. E esses dias, conversando com uma moça que eu conheci, ela até falou assim, Hannah, nunca acreditei nesse negócio de óleo essencial, mas, já que é uma bióloga que está me falando, eu vou dar uma chance. Eu até fiz uma venda para ela de um kit de apresentação, e era uma pessoa extremamente resistente, né, ao uso dos óleos essenciais. Mas o que é o óleo essencial, afinal? Os óleos essenciais, gente, são compostos naturais, voláteis, extraídos de flores, folhas, cascas, raízes das plantas aromáticas, tá? Óleo essencial, ele não é extraído de toda e qualquer planta. Ele só é extraído de plantas que têm aroma, que são aromáticas. Eles são altamente concentrados, até por conta da pureza, e ajudam as plantas a se protegerem de ameaças ambientais, como aí fungos, bactérias, falta de água, desidratação, no caso. E da mesma forma que essas substâncias químicas, porque o óleo essencial é uma substância química, da mesma forma que essa substância química ajuda a planta a se proteger, eles nos ajudam a cuidar da nossa proteção também, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Então, essas soluções naturais, que é isso que eles são,
eles fazem para nós o mesmo que eles fazem para as plantas. A gente está utilizando aí a sabedoria milenar da nossa natureza. Quem nunca, eu falo eu porque eu muito, viu? Inclusive tem um óleo essencial que me traz uma memória olfativa e afetiva tão grande, que é o lemongrass, que é o capim-limão, porque, gente, quem nunca chegou na casa da avó, doendo a barriga, e a avó tinha um chazinho para fazer, né? Quem nunca chegou e a avó tinha um lambedor? Ah, tá tossindo, vou fazer um lambedor ali, um monte de açúcar com várias folhas de algo e várias plantas, e funcionava. Então, os óleos essenciais usam o mesmo princípio. A diferença é que o óleo essencial é puro e concentrado, e ele age mais rapidamente, mais eficazmente do que um chá, por exemplo. Pra vocês terem noção, uma gota do hortelã-pimenta, que é um dos óleos mais utilizados, equivale a 28 xícaras do chá da folha do hortelã-pimenta. Então, assim, são substâncias extremamente concentradas, tá? E quando a gente fala de saúde das crianças, nós temos algumas queixas, né? Nós temos algumas queixas principais. Aqui são queixas que eu ouço todos os dias. Como eu falei para vocês, a gente acaba em tudo que a gente vai fazer na vida nichando, né? Você entra ali para o nicho e consegue lidar mais fácil com um certo público. E o meu nicho são mães, é com quem eu mais trabalho. A minha equipe é formada inteiramente por mães. Eu acho que eu tenho 2 consultoras apenas que não são mães, mas são meninas assim que também têm um feeling muito grande para lidar com mães. E as principais queixas que a gente ouve hoje são essas, né? Até listei, e temos algumas outras, mas essas são as principais. Primeiro, hoje mesmo eu já recebi o contato de uma mãe, espero que ela esteja aqui na sala, que eu convidei ela para estar com a gente. E ela falou para mim, ó, eu preciso de ajuda porque a imunidade do meu filho é muito baixa e ele vive gripadinho. Aí ele vai para a escola e traz a gripe para o outro que é bebezinho que está em casa. Então, assim, a gente tem muito, essas 2 queixas são as principais. Imunidade baixa, problemas respiratórios. Outra queixa muito, muito recorrente, rotina de sono. Outra queixa, falta de atenção. Outra queixa, a hiperatividade, a agitação. Então, assim, temos alguém com o microfone ligado. Achei. Então, assim, eu até listei aqui as principais queixas e coloquei já algumas indicações do que eu costumo indicar para essas mães, tá? O nosso treinamento hoje, ele não vai se basear na parte química dos óleos, tá? Vai ser exatamente na parte prática. Por quê? Às vezes, eu encontro muito mães que dizem assim, Hannah, eu tenho um óleo essencial de lavanda aqui, mulher, mas já está há anos fechado, porque eu comprei com uma pessoa, eu não sei como utilizar, como que eu posso fazer. Então, assim, a parte prática está faltando para muita gente. E o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo a parte prática. Hannah, o que eu vou precisar usar para auxiliar nessas queixas aí, que eu tenho certeza que quem tem criança, quem tem filho menorzinho aí vai ter várias dessas queixas, e filhos maiores também, tá? Porque se a gente tiver esse primeiro ponto aqui, ó, imunidade baixa, a gente tem a desregulação de todas as outras características da nossa criança, tá? Então, essas são as principais queixas, e aí eu vou pincelar como é que a gente lida com essas queixas, né? Como que eu, por exemplo, dou alguma orientação para uma nova cliente ou para alguma cliente preferencial que já está na minha rede cadastrada, ou até para as minhas consultoras, tá? Porque como eu estou falando, como eu costumo falar, os óleos essenciais a gente vai aprendendo com o tempo e com o uso. Às vezes alguém olha para mim e diz assim, Hannah, como é que tu sabe tanto de óleo essencial em tão pouco tempo? Gente, veja, eu sei dos óleos que eu uso. Todos os óleos que eu uso, eu sei de qual é salteado, porque eu tenho muitas experiências. Mas existem óleos dentro da própria do Terra que eu ainda não tive a experiência. Por exemplo, hoje
uma consultora da minha rede me perguntou se eu tinha o junípero, né? O Juniper Berry. Até brinquei com a Laiane, eu falei, Laiane, eu não tenho esse óleo. Eu não tenho nenhuma experiência com Juniper Berry, então eu não sei muita coisa do Juniper Berry, mas do que eu uso, eu sei. Então, às vezes eu ouço muito de clientes, não, mas eu não vou comprar esse kit completo não, porque é 12 óleos. Quando que eu vou aprender a usar esses 12 óleos? Né? Então, a pessoa se retrai muito, só que a gente aprende do Terra, claro, com a orientação, você precisa se cadastrar com alguém que te forneça, né, esse acompanhamento, mas você vai aprendendo com as suas experiências, porque uma coisa entenda, nenhuma criança é igual à outra, tá? Então, o que dá certo para mim, para o meu filho, às vezes não dá certo para outra criança, tá? Um exemplo bem típico que eu gosto muito de falar é da lavanda. Gente, a lavanda, a nível mundial, ela faz todo mundo dormir. Todo mundo dorme com lavanda. Mas o meu filho nunca dormiu bem com lavanda. O problema é a lavanda? Claro que não. O problema não é a lavanda. Não é meu filho não é meu filho que é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Então, assim, o organismo dele não reage da forma que nós esperávamos à lavanda. Então, o que que eu faço? Eu procuro outras soluções, eu vou para outros óleos, né? Então, voltando aqui para a imunidade, primeira grande queixa e principal queixa, e já digo mais, isso aqui é a primeira coisa que a gente que tem criança pequena, criança maior, ou nós mesmos, tá? Precisamos tratar, a imunidade. Então, o que que eu faço aqui em casa? E eu sempre indico para as minhas clientes, para tratar a imunidade de criança. Primeiro, Stronger, diariamente. O que que é o Stronger? Stronger é um mix de óleos, ou seja, é uma mistura, vários óleos, que vem no Kit Kids. Ele é o mix proteção. Ele é um mix de cedro, litícia, olíbano e rosa. Hanna, não tenho Strong, posso usar o On Guard que vem no meu kit? Pode usar o On Guard. O On Guard também é um mix protetor, tá bom? Por que que eu sempre friso o Strong? E Laiane até brinca que a gente vende muito aquilo que a gente usa muito, né? O Strong é meu campeão de vendas, é meu carro-chefe para prospectar clientes. Eu vendo mais Strong e Brief Rolando que kit apresentação. Então, por que que eu gosto tanto do Stronger, gente? Por causa de duas coisas. Por causa do olíbano, que a gente sabe, o olíbano é o rei dos óleos essenciais, é um óleo muito poderoso, inclusive do nosso kit cadastro é o óleo mais caro, e quando você vê um óleo caro é porque ele é difícil de extrair, é porque ele é poderoso, é porque ele tem muitas despesas ali que oneram no custo, tá? Então, eu amo o Stronger por quê? Porque ele tem o olíbano e porque ele tem o óleo de rosa. O óleo de rosa, para quem não sabe, é o óleo com a maior carga energética do mundo. Quem tiver a oportunidade de ler um pouquinho sobre, pode colocar no Google mesmo, óleo de rosa, carga, frequência energética, pronto, frequência energética. Tudo na nossa vida tem uma frequência. O meu corpo tem uma frequência, o corpo da Renata tem uma frequência, essa garrafa tem uma frequência, tudo e qualquer coisa tem uma frequência. Os alimentos que a gente ingere têm uma frequência, os cosméticos que a gente usa têm uma frequência, as substâncias que a gente ingere, seja medicamento, seja o que for, tem uma frequência. Quanto maior a frequência do meu corpo, maior a minha imunidade, mais alta a minha imunidade. E o que é que faz a minha frequência cair? Ingerir alimentos que têm baixa ou zero carga, né, de frequência, não me exercitar. Então, assim, uma gama de coisas. E o que a gente tem que pode aumentar consideravelmente são algumas substâncias naturais, alguns óleos essenciais. E o óleo essencial disparado em frequência energética é o rosa, se eu não me engano, 720 Hz. Então, assim, é mais que o triplo do segundo lugar. Então, assim, o Strong, além de o cheirinho ser maravilhoso, é o perfume pessoal do meu filho, ele tem esses dois óleos que eu gosto muito. Falei para explicar por que que eu opto pelo Stronger e não pelo On Guard. Mas eu também utilizo o On Guard, tá?
Às vezes eu até revezo, eu uso uma semana o Stronger, na outra semana eu revezo com o On-Guard, mas eu sou muito apaixonada pelo Stronger. Então, primeiro passo para a imunidade baixa. Quem quiser até printar esses passos, pode printar, tá? Stronger diariamente na sola dos pés e linha da coluna para manutenção da imunidade. O que é isso? Manutenção da imunidade quer dizer que você vai usar todos os dias, tá? Por quê? Porque imunidade é um processo. Você não vai começar a usar o Stronger hoje no seu filho e amanhã ele já vai estar com a imunidade lá em cima. Não. É um processo. Com o passar dos dias que você estiver utilizando, você vai perceber que a sua criança vai adoecer menos, em menor frequência e menor intensidade, tá bom? Outra coisa que a gente utiliza muito é o Blend Flonk. Quando eu uso muito o Blend Flonk? Quando, por exemplo, meu filho gripou, porque assim, ele gripa, tá? Não se enganem, os nossos filhos também adoecem. Inclusive, até vi hoje no Instagram de Jones que Mateus hoje, agora 8 meses depois, né, Renata? 8 meses de nascido, gripou a primeira vez. Infelizmente, para tudo tem uma primeira vez. E é o que eu costumo falar. Não se enganem, os nossos filhos também adoecem. Sabe o que difere? O que difere é como a gente cuida. Quais são as soluções que nós temos para oferecer para o nosso filho, para a cura do nosso filho. Então, vi hoje Jones com uma gama de óleos essenciais aí, tratando de Mateus, fazendo nebulização. Então, essa é a diferença. A frequência, a intensidade e as soluções que a gente utiliza, né? Como que a gente usa o Blend Flonk? O que é o Blend Flonk? Frankincense, lemon, on-guard, orégano, melaleuca e copaíba. É um blend que a gente faz, misturando esses óleos, para dar um up na imunidade. Quando que eu uso ele? Quando meu filho acabou de sair de uma virose, eu faço um ciclo do Blend Flonk de pelo menos 7 dias, dou uma pausa de 3 dias e mais 7 dias, tá? Depois disso, eu sigo com o Stronger diariamente, tá bom? Então, assim, o Flonk é como se ele desse um up naquele momento que ele está saindo aí de uma virose, ou uma criança que nunca usou óleos essenciais, eu também gosto de começar com esse ciclo do Blend Flonk, tá? É muito bom, porque ele realmente dá um up na imunidade. E a outra coisa que a gente utiliza muito para a imunidade das crianças é a ingestão do mel aromático, tá? Gente, esse mel faz milagres. Esse mel é surreal. Indicado para crianças maiores de 2 anos por conta do mel, tá bom? Crianças menores de 2 anos, os nutricionistas não indicam que consumam mel. Eu fiz uma introdução alimentar magnífica, maravilhosa, nem sei se a nossa nutricionista está aqui na sala, porque ela é uma consultora da nossa equipe também. Segui todas as orientações, mas nisso aqui eu errei, porque com 1 ano e 6 meses, José Henrique teve um quadro gripal forte, e aí eu pesei, né? Eu fui pesar os prós e os contras e decidi, com 1 ano e 6 meses, começar o mel aromático com ele. Claro, eu fiz uma diluição maior, mas comecei, né? Eu fiz mesmo, eu fiz essa autoanálise como mãe e comecei. Porém, a nutrição não recomenda que crianças menores de 2 anos consumam mel. Então, mel aromático a partir de 2 anos de idade, tá? E aí eu deixo para vocês a receitinha do nosso mel aromático. Quem quiser printar, salvar, eu também posso disponibilizar esses slides para vocês aí nos grupos. Mas a receita do nosso mel é 100 ml de mel orgânico. Precisa ser um mel orgânico, precisa ser um mel de procedência, tá bom? Não esqueçam. É algo que a gente vai dar para as nossas crianças. Então, a gente precisa comprar um mel de inteira procedência, tá bom? 2 gotas de peppermint, 2 gotas de copaíba, 2 gotas de on-guard, 2 gotas de lemon, 1 colher de café 2 vezes ao dia, tá? Então, esse é o mel padrão. Às vezes a gente muda alguma coisa, por exemplo, essa semana eu fiz a indicação para uma cliente nossa que está com filho com uma tosse alérgica. E aí eu pedi para ela tirar o peppermint e colocar a lavanda no lugar. Por quê? Porque a lavanda é anti-histamínica. Então, a lavanda poderia ajudar mais na questão da tosse, tá? Então, a gente pode ir personalizando esse mel, mas no geral é isso aqui, tá bom?
Outra situação que todo mundo passa, minha gente. Esse aqui é por quê? Porque a imunidade baixou, primeiro sintoma, vias aéreas comprometidas, problemas respiratórios. As viroses, elas entram por onde? Na maioria das vezes, pelas vias aéreas, tá? Então, imunidade baixa, problema respiratório recorrente. E aí, o que a gente faz? Brief Touch diariamente para manutenção da saúde respiratória. Perceberam que já tem aí 2 óleos para vocês utilizarem todos os dias nas crianças? Pois é, Stronger e Brief Roll-On. Por que o Brief Roll-On? Eu gosto muito desse formato Roll-On, eu sempre falo que eu sou suspeita para falar, mas é muito prático, principalmente para as mães que ainda não manuseiam muito bem os óleos ou que ainda não introduziram muito bem os óleos na sua rotina, tá? Então, o Brief e o Stronger são 2 óleos Roll-On, você só vai passar e massagear. Sempre que passar um óleo essencial na pele, usar topicamente, precisa massagear como se fosse um hidratante, esperando que a pele absorva aquele óleo ali, tá bom? Então, percebam, Brief e Stronger são 2 óleos. Quem me segue no Instagram pode até entrar lá e procurar, tem um vídeo meu mostrando a nossa rotina pela manhã antes de levar meu filho para a escola, o que eu passo nele, Brief e Stronger. E eu mando esse vídeo para todas as minhas clientes que vão comprar Brief e Stronger para elas verem como que utiliza. Stronger na sola dos pés e linha da coluna e o Brief no peito e nas costas, tá? Na altura do pulmão. Hannah, meu filho adoeceu, tá com muita secreção, tá muito gripado, tá querendo cansar, tá cansadinho, aí a gente vai partir para um óleo que vocês que são mães de crianças têm que ter em casa. É igual a lavanda. Lavanda você tem que ter. E o eucalipto você tem que ter em casa. O eucalipto é um antiviral de largo espectro, gente. Então, o banho morno com o eucalipto faz um milagre em crianças menores. Por que crianças menores? Porque as maiores já conseguem fazer a vaporização, a inalação a quente, né? Que é o quê? Isso vale aí para as mães que estão conectadas, que sofrem de rinites, sinusites. A inalação a quente é você pegar uma cuia, uma caneca, algo que seja de vidro ou porcelana, você vai ferver uma água, colocar nesse recipiente, colocar na sua frente e você pingar as gotas de óleo essencial, 3, 4 gotas de eucalipto, eu gosto muito do eucalipto para esse fim, e você vai inalar todo o vapor que sobe. Por quê? Porque o óleo essencial ele é volátil, né? Lembram que eu falei lá no começo que ele é volátil? Então, se ele é volátil, quando ele entra em contato com a água morna, ele vai subir rapidamente. O que você vai fazer? Inalar todo o vapor que sobe. Gente, isso destapa tudo, abre tudo que é via aérea. Se tem sinusite, se tem secreção grudada na face, vai soltar. Eu fiz uma venda esses dias de um brief para uma cliente, aí hoje ela foi no meu privado e perguntou assim, Hannah, mulher, esse óleo faz soltar catarro porque minha filha está colocando muito catarro na lavagem. Eu falei para ela, exatamente isso que ele faz. O brief, inclusive, tem eucalipto na composição. Então, o que está preso não é que o óleo faz criar catarro na criança, ele faz soltar o que estava preso, o que ela não estava conseguindo pôr para fora. E lembra, secreção parada nas vias aéreas superiores vira o quê? Sinusite. Virou sinusite, aí, amigo, vai recorrer para a medicina, o que os médicos vão passar? Antibiótico. Por quê? Porque vira uma massa de secreção na face, nos seios nasais, ouvido, e aí prolifera muita bactéria, tá bom? Então, óleo essencial de eucalipto para o banho morno. Quando eu falo banho morno para as crianças menores, por exemplo, o meu ainda não consigo fazer bem a inalação a vapor com ele, porque ele não tem essa maturidade. Então, o que eu faço? Pego uma bacia, coloco uma água morninha, coloco o óleo de eucalipto. Como, Hannah? Só pingo na banheira? Não. Por quê? Porque a água, ela não dilui o óleo essencial. Então, o que eu faço? Eu coloco um pouco do sabonete dele na minha mão, pingo as gotas do óleo no sabonete e o sabonete eu disperso na água. E aquela água fica naquela refrescância, eu deixo ele ali o máximo de tempo que eu conseguir
E aqui, quando termina aquele banho, eu faço a lavagem. Gente, é surreal a quantidade de secreção que sai da narina nessa lavagem pós-banho com eucalipto. Então, eucalipto é um óleo que vocês precisam ter sempre. Outro procedimento, a nebulização com os óleos essenciais. Como eu falei, hoje eu vi o Jones e a Renata fazendo em Mateus. Como? Você vai poder molhar uma bolinha de algodão e colocar na saída da máscara com uma gotinha de óleo essencial, ou eucalipto, ou melaleuca. Tem crianças que não gostam da nebulização com eucalipto, que acham forte. Então, pode ser o eucalipto, pode ser a melaleuca, pode ser o brief, pode ser o lemon, tá? O importante é fazer. Eu, particularmente, vou confessar algo para vocês, já tem mais de um ano que eu não nebulizo o José Henrique, porque eu tenho resultados maiores, melhores, né? Eu estou falando do meu caso, na minha casa, com a inalação a quente. Então, com o banho morno, eu tenho resultados melhores do que a própria nebulização, até porque ele está muito esperto, não é sempre que ele aceita nebulizar. Então, eu opto sempre para inalação a quente. E uma outra forma é usar no difusor os óleos para respiração e imunidade. Tá gripado, tá com situações respiratórias, colocar no difusor os óleos para respiração. On Guard, eucalipto, o lemon, tá? Como eu falei para vocês, esse óleo vocês precisam ter em casa. Por que que vocês precisam ter o eucalipto em casa? O eucalipto ele é capaz de frear alguns mecanismos que produzem muco, facilita a viscosidade do muco, ajudando no processo de expectorar, é capaz de ativar leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, é um poderoso aliado no combate a infecções agudas e crônicas do sistema respiratório superior e inferior. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vejo muita criança que tem problema respiratório que todas as vezes evolui para um problema pulmonar, para uma bronquite, para uma bronquiolite. Por quê? Porque não tratado vai descer para os pulmões, né? Aí o pulmãozinho fica cheio de secreção, fica inflamado, bronquíolos e brônquios. Então, o eucalipto, até o ano de idade do meu filho, ele teve 3 episódios, 1 de bronquiolite e 2 de bronquite. Eu não tinha muita noção, eu comecei o negócio quando ele tinha 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. Então, sempre que ele gripava, evoluía, porque eu não sabia tratar. E José Henrique já teve algumas gripes depois disso, mas nunca mais teve nenhum problema pulmonar. Agora mesmo, essa semana, ele estava bem congestionado, levei na pediatra, e ela falou, olha, Ana, interessante, ele estava tão congestionado que ele estava respirando só pela boca. Quando ela viu ele, ela já se assustou, ela ficou com receio dele estar com algum comprometimento pulmonar, pelo cansaço que parecia. Mas quando ela escutou, ela viu, olha, o pulmão dele está perfeito. O problema era a narina, que estava muito congestionada. Na Alemanha já se desenvolveu, deixa eu achar aqui quem está com... Na Alemanha já se desenvolveu um medicamento à base de óleo essencial de eucalipto, de laranja e de limão para o tratamento de rinossinusites agudas e crônicas e bronquites agudas e todas as doenças pulmonares. Por isso que eu falo, gripou, vocês precisam usar o óleo essencial de eucalipto. Usa no banho morno, faz um blend, dilui com óleo de coco e começa a passar no lugar do brief. Ou pega o seu brief roll-on e potencializa com mais gotas de eucalipto e continua utilizando. Ele é ele é o pulo do gato para essa infecção não descer para o pulmão, tá? Outra situação que eu vou pontuar aqui com vocês também, é outra queixa muito grande das mães, é a rotina de sono. Então, para a rotina de sono das crianças, o que a gente costuma indicar muito, calma na sola dos pés, acompanhado de uma massagem relaxante, porque muitas mães compram os óleos essenciais, aí a gente diz assim, olha, para a rotina de sono você vai passar na solinha dos pés, ali na nuca, no peitinho, aí a mãe só passa e pronto. Não massageia, ou seja, esse óleo essencial não absorve, ou se absorve em uma quantidade muito pequena, tá? Então, sempre que usar óleo essencial, massagear, até você sentir que absorveu na pele. Então, calma é uma opção. Os banhos de banheira com óleos calmantes, o que é o banho de banheira? É como eu falei do eucalipto, colocar o bebê, se é um bebezinho que já senta, colocar ali numa bacia, diluir a lavanda,
ou o Petitgrain, ou a camomila, o Serenity. Inclusive, gente, para as crianças que não tiveram uma boa experiência, digamos assim, com a lavanda, porque pode acontecer, meu filho é um dos que não... eu uso lavanda nele demais, mas não para dormir. Eu uso para picada de inseto, eu uso quando machuca, mas para dormir não. Agora, o Petitgrain, que é o óleo das folhas da laranjeira, né? A laranjeira, ela dá o White Orange, ela dá o Petitgrain. O óleo da folha da laranjeira tem a composição química muito semelhante à lavanda, mas não é floral. Ele tem um cheiro, ao mesmo tempo que é cítrico, é terroso, é um cheiro verde muito bom. E hoje é o cheiro do quarto do José Henrique, é o óleo que eu coloco todos os dias no difusor. Um óleo maravilhoso. Então, se seu filho não dorme bem com a lavanda, tenta outro óleo, tenta a camomila, tenta o Serenity, tenta o próprio lemongrass, é um óleo calmante também. Então, existem alguns óleos. White Orange, cabe a gente ir testando, tá? Outra forma, uma gotinha no travesseiro, isso para crianças um pouquinho maiores, tá bom? Bebezinho ainda não, porque pode ficar muito forte no olfato. E no quarto, difusor sempre. Para rotina de sono, é indispensável o difusor, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, resumindo, essa tela eu fiz para vocês printarem, caso queiram, tá? Resumindo, Hannah, o que eu vou usar diariamente? Meu filho não está gripado, meu filho não tem nenhuma situação de saúde, eu preciso usar diariamente alguma coisa? Precisa. Imunidade, como eu falei, saúde respiratória é constância. Então, o Stronger, todos os dias, na linha da coluna e na sola dos pés, Brief no peito e nas costas, mel aromático, tá bom? E o difusor no quarto. O mel aromático, o Brief, o Stronger, você pode fazer, se a criança está bem, não tem nenhuma situação, você faz uma vez ao dia. Então, já implanta aí na tua rotina matutina, tomou o banhozinho da manhã, já passa o Stronger e o Brief ali junto, já dá a colherzinha de mel aromático para crianças maiores de 2 anos, e no quarto, difusor sempre. Sempre, sempre, sempre. Por quê? Criança ainda não tem a maturidade de fazer esse procedimento que a gente costuma fazer, ó. Gota na mão e... Criança não consegue fazer inalação direta, mas se tiver um difusor no quarto, ela vai inalar o tempo todo. Então, para quem tem criança, difusor é imprescindível, tá? Para problemas respiratórios, para imunidade, lembrem-se que a principal via de uso de um óleo essencial é a via aromática. A via tópica e a via ingestiva vem depois, mas a principal forma de utilização de um óleo é a inalação, tá? Então, essa é a nossa rotina diária aqui em casa. Agora, gripou, Hannah, gripou. Agora, gripou, o que é que eu faço? Vou continuar com o mesmo procedimento? Aí você pode dar o mel 2, 3 vezes ao dia. Aí você pode recorrer para o Flonk, como eu falei para vocês, o blend lá da imunidade, a bomba imunológica. Você pode recorrer para o Flonk. Você pode... Se é uma situação de garganta, de ouvido, algo que possa envolver bactéria, aí você pode implementar lá o orégano na solinha dos pés, que é poderoso antibiótico. Aí a gente vai atualizando aí de acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada situação, tá? Como eu falei para vocês, tudo que a gente vai utilizar nas crianças, a gente precisa diluir, e nós adultos também, mas principalmente nas crianças. Essa daqui é uma tabela padrão, tá? É uma tabela padrão do que a gente utiliza nas diluições. Então, por exemplo, para bebês recém-nascidos, a gente usa de 1 a 2 gotas em um blend de 10 ml. Porque, Hannah, a pele das crianças, quanto mais nova a criança, mais fina é a pele e mais rápida é essa absorção. Então, precisa ser numa diluição menor, tá bom? Desculpa, numa diluição maior, para que a gente não interfira de alguma forma ali no funcionamento do corpinho dessa criança, do sistema imunológico dessa criança, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com os usos faciais, com os bebês, os idosos, as gestantes, tá bom? E aí a gente usa essas tabelas padrões de diluição. Hannah, vai ser sempre assim? Depende do caso, depende da situação, mas a gente tem aí uma
um limite máximo e um limite mínimo para trabalhar. Isso é no total. Se você vai fazer um blend com 3 óleos, você vai precisar somar aí as gotinhas até que dê esse máximo aí para não interferir, tá bom? E aí a doTERRA, o que a doTERRA fez? Montou o kit mais lindo. Esse foi o kit que José Henrique ganhou antes de nascer da minha querida líder e amiga Laiane. Ela montou um kit próprio, pensado para as crianças. Esse kit Kid, gente, pode ser utilizado desde RN. Desde RN. Usei José Henrique desde RN. O Brave me ajudava muito nas cólicas, porque na época não tinha o Tamer no Brasil. Então, a gente utilizava muito o Brave para as cólicas. Agora, a gente já tem o Tamer para esse fim. O Calmer no soninho, o Strong eu uso desde bebezinho. Então, assim, a Renata, que tem um bebê mais novo, a Renata compartilhou com a gente que sempre utilizou o Strong no Matheus. Eu acho que o Matheus tinha uns 2 meses, eles dois adoeceram em casa, e Matheus mamando o tempo todo com a mãe, não adoeceu. Então, assim, é um kit maravilhoso, porque ele dá autonomia tanto para a mãe quanto para a criança, é colorido, então você já consegue educar ali a tua criança. Meu filho, por exemplo, por conta das cores, ele já sabe exatamente qual é o óleo da barriguinha, qual é o óleo do pezinho, tudo isso ele mesmo pega, ele mesmo faz. Resumidamente, o que é que tem nesse kit? Tem o Thinker, que é o mix, que ajuda em foco e concentração, estresse mental, auxilia na falta de atenção. É um mix muito utilizado para as crianças com TDAH e autismo, tá bom? Muito, muito, muito. Temos experiências na nossa equipe de mães atípicas que amam esse óleo. As crianças têm um resultado muito bom nas terapias pós-uso de Thinker. O Calmer, que é o mix calmante, promove sono calmo e tranquilo, cria uma atmosfera relaxante, diminui a agitação. O Steed evoca sentimentos de equilíbrio, indicado para birras e frustrações, promove sentimento de calma. Eu vou confessar para vocês que esse óleo aqui a gente está usando a rodo, meu filho está na fase dos 2 anos. Quem está na sala que tem filho nessa fase sabe que, assim, Steed nele e balance em mim, né? É uma fase complicada, mas é uma fase e vai passar. O Strong, que é o meu amor, meu querido desse kit, fortalece o sistema imunológico, protege contra as ameaças sazonais, promove o sentimento de bem-estar. O Brave é o mix da coragem, traz determinação e convicção, é energizante, revigorante, promove confiança e coragem. Esse mix aqui eu utilizava muito para as cólicas. Por quê? Porque ele tem laranja. E o óleo essencial de laranja, o White Orange, ele é muito bom para essas questões gastrointestinais. E aí era o mix que a gente utilizava do Kit Kids. Como o meu filho recém-nascido, eu acabava que tinha mais confiança ali de utilizar os óleos do Kit Kids, porque eu já sabia que eram pensados para ser usados desde RN. Então, eu usei muito esse aqui para as cólicas. O Rescue, esse aqui eu usei em todas as vacinas de José Henrique. Promove relaxamento muscular, ajuda a reduzir sentimentos de tensão, confortante e calmante para a pele. É como se ele fosse o Deep Blue das crianças. Então, José Henrique, em todas as vacinas, eu usei esse mix. José Henrique não teve reações à vacina, a não ser algum desconforto ali na hora, mas na hora que aplicava a vacina, eu já ia para o posto de saúde com calma e o Rescue pendurado na minha bolsa, né? Então, aplicava, eu já começava a utilizar. E graças a Deus ele não teve reações, nem mesmo a última vacina, que é a de 1 ano e 3 meses, que é uma que a maioria das crianças fica até sem caminhar. E eu lembro que até postei no meu Instagram, esse é o rapaz que tomou a vacina de 1 ano e 3 meses, ele dançando horrores na sala, uma música estava tocando e ele dançando. Então, assim, graças com certeza, ao mix de dores, né, o Rescue. E o último, que foi lançado recente no Brasil, maravilhoso esse óleo, cheirinho, uma delícia de hortelã verde. Ele promove digestão saudável, alívio emocional, e é calmante estomacal. Esse é o óleo para as cólicas, tá bom? Verônica, da nossa equipe, tá com um bebezinho aí de 15 dias, tá utilizando muito Tamer.
Então, assim, esse kit ele foi pensado para a saúde das nossas crianças, para a gente educar as nossas crianças com as soluções naturais, tá? Dúvidas, minhas queridas, meus queridos, eu vou abrir aqui para dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, eu vi que tem mensagens no chat. Temos aí algumas mensagens. O Teteu está aqui todo oleoso, Jones falando. Ai, eu não estava tendo acesso ao chat. Ó, Natane falou aqui, Natane é uma mãe atípica, gente, da minha equipe, tá? É um presente de Deus. Ela colocou aqui nos comentários. Aqui todo mês ia para o antibiótico. Já foi internado várias vezes por problemas pulmonares. Depois do uso do mel aromático, ficou de outubro até ontem sem uma gripe. Ontem o Theo gripou, ela falou para mim. Etiline também colocou aqui nas tosse alérgicas, acrescenta o Zengeste. Jones falou que deu hoje. O Jones ou foi Renata? Não sei. O banho com eucalipto. Tádila, mel não é recomendado para crianças menores de 1 ano. É devido ao mel poder conter esporos da bactéria. Acho que é isso mesmo. Ele é muito agressivo e nessa idade o intestino da criança ainda não tem flora suficiente para combater essa bactéria. Por isso o Ministério da Saúde adverte e recomenda não dar mel para essa idade. A orientação que eu tive foi 2 anos. 2 anos. Mas como eu falei, eu, Hannah, mãe, que confio inteiramente nos óleos essenciais, eu ponderei e com 1 ano e 6 meses José Henrique já tomava o mel. Que aula top, óleo indicado para recém-nascido que tem dificuldade para dormir. Tem o Calmer, Etiline maravilhosa. Calmer, muito bom, tá? A própria lavanda, gente, também pode ser utilizado. Você pode fazer um blend com 1, 2 gotinhas da lavanda. Você pode dar o banho de banheiro, nessa idade o bebezinho ainda toma o banho de banheiro, então você pode colocar na sua mão o sabonete da criança, 1 gotinha da lavanda e dispersa na banheira e dá o banho relaxante, tá? Quanto mais você conseguir demorar no banho, melhor. Terminou, enxuga. Só esse ritual, se você puder reduzir as luzes também nesse horário, só esse ritual já vai acalmar muito a criança, tá? Eu amo eucalipto, ele ajuda até para febre. A Etiline gosta muito do eucalipto, ela é como eu, uma amante do eucalipto. Não tem nenhuma gripe que não se consiga vencer dessa forma. O Flonk você usa no mel, faz um blend e passa na criança. Pronto, Mirla. O Flonk é um blend e a gente passa na criança para dar aquele up na imunidade, tá? E aí a gente só vê a idade da criança de acordo com a tabela que eu mostrei para vocês para ver quantas gotas de cada óleo a gente coloca, tá bom? O uso do difusor com ventilador atrapalha o uso do difusor desde que o vento do ventilador não esteja diretamente sobre a névoa, tá bom? É bom que não esteja. Se você conseguir colocar ele em um local paralelo ao vento do ventilador, melhor. Por exemplo, atrás do ventilador, essa lente, tá? Não tem problema. Olavo, desde o hospital, tá no Tame Calme, a Verônica. O Olavo tá com 15 dias. Não estou ouvindo você, estou com problema no celular. Poxa, Francisca. Hanna, meu sobrinho tem a síndrome do bebê chiador. Foi para a UTI com 6 meses e ainda tem problema respiratório. O clima mudou, ele já fica bem cansado. Já estou colocando nele o de imunidade. Tem 5 anos ele. Tem algum outro protocolo? Tem, Nanda. Tem sim. A gente precisa entender qual é a gravidade desse bebê chiador, porque o bebê chiador é o bebê que, por toda e qualquer coisa, toda e qualquer infecção de vias aéreas superiores acomete o pulmãozinho e ele fica, até mesmo quando ele não está com vias aéreas superiores comprometidas, ele tem o chiado no pulmão. Então, o eucalipto, que é um óleo excelente para as questões pulmonares, como eu falei para vocês, já existem medicamentos feitos, né, sintetizados com o óleo essencial de eucalipto, o limão e a laranja, se eu não me engano, para as questões pulmonares. Então, o uso do eucalipto para ele seria excelente, como um blend, tá? Diluir num blend para passar peito e costas diariamente, ou um brief roll-on potencializado com eucalipto, tá bom? A gente só precisa entender algumas questões da rotina dele, essa questão de ter ido para a UTI, para ver se a gente consegue implementar mais alguma coisa. O mel aromático, acredito que seria muito bom para ele também, viu?
Olaf dorme bem com lavanda lemongrass desde o momento que ele nasceu, que rola no quarto do hospital. Verônica, gente, vendeu óleo essencial no hospital, parindo. Essa mulher é uma graça. Sobre alergia, chegou uma mensagem direta aqui para mim, gente. Ó. Sobre alergia de contato de pele em relação ao uso dos óleos, existe algum risco? Existe. Por quê? Pele é o maior órgão do nosso corpo. Por que a gente sempre fala diluir os óleos essenciais? Para diminuir o risco também, tá? Diminuir o risco de alergia de contato. Porém, a gente sabe que existem pessoas que têm a pele mais sensível que outras. Eu, por exemplo, eu consigo usar o Brief, deixa eu achar o meu aqui. Eu tanto consigo, não achei o meu. Tá lá no quarto do José Henrique. Mas eu vou demonstrar aqui com Motivate. Eu consigo pegar o Brief Roll-On e fazer isso aqui, ó. Nos meus seios nasais. Isso aqui me alivia muito se eu estiver congestionada. Mas tem pessoas que não conseguem. Por quê? Porque tem a pele mais sensível. Então, a pergunta foi, sobre alergia de contato de pele em relação ao uso dos óleos, existe algum risco? Existe. Se usou a primeira vez, teve alergia de contato, o que você vai fazer inicialmente? Ardeu, pinicou. Primeira coisa que você precisa fazer. Normalmente, a gente corre para baixo da água, né? Para baixo do chuveiro. Não façam isso. Primeira coisa, você vai pegar o óleo de coco ou até o óleo da sua cozinha, desde que seja óleo, e vai passar no local que está ardendo, tá? Porque a água, ela espalha o óleo. E o outro óleo, seja ele vegetal ou não, ele vai diluir esse óleo, a concentração, para poder aliviar. Então, que há o risco há. Mas isso não do óleo, isso de cada pele, tá bom? E se a pessoa teve reação, alergia de contato a algum óleo, é suspender o uso desse óleo e testar outros óleos com o mesmo fim, tá bom? Aqui meu bebê tem dermatite de contato desde recém-nascido. Hannah me orientou perfeitamente e aqui não tivemos nenhuma alergia aos óleos. Eu sempre falo, gente, diluir, sempre diluir o óleo essencial. Primeiro, custo-benefício, vai fazer teu óleo render, tá? Primeira coisa. Segundo, óleo essencial é volátil. Você pinga um óleo aqui, ó, você pinga na mão, que você inala, 5 segundos depois você não está sentindo nada nas suas mãos, porque o óleo evapora. Agora, se você diluir com óleo vegetal, vai ficar mais tempo sobre a tua pele, mais tempo para a tua pele absorver, tá? E menos risco também de alergias de contato, tá bom? Mais alguma dúvida, meus amores? Gostei da interação de vocês no chat. Como eu falei para vocês, foi uma aula muito prática do que eu faço aqui que dá certo, né? Do meu processo aí que dá certo. Como eu falei, Hannah, vou seguir esses passos e meu filho nunca mais vai adoecer. Não é assim, tá? Pode acontecer. Você vai perceber que vai acontecer com menos intensidade e menos constância, mas vai acontecer. O que vai divergir é que quando acontecer novamente, você não vai correr para o medicamento. Você vai correr para as suas soluções naturais. Então, assim, eu costumo sempre falar que em casa nós tínhamos uma... Eu nunca gostei muito de medicamento, gente, vou ser sincera para vocês. E detalhe, se não fosse a Laiane me apresentando os óleos essenciais, se precisasse que eu fosse numa loja atrás de um óleo essencial, talvez eu nunca tivesse tido essa experiência. Porque eu não costumo recorrer muito, eu não gosto muito, né? Mas o meu esposo utilizava muito medicamento para dor de cabeça, muito medicamento. E a nossa fatura de farmácia era muito alta por conta disso. Primeiro ano de vida do José Henrique, ele tomou antibiótico uma vez. Quando eu cheguei na farmácia, meu Deus, que eu pedi o antibiótico, eu quase caio para trás, R$212. Quase que eu morro. E eu falei, meu Deus do céu, pagar um preço desse por um negócio que vai acabar com a imunidade do meu filho, porque estudos já mostram que o sistema imunológico de uma criança demora 12 meses para se recuperar de um ciclo de antibiótico. Por que existem mães que estão de antibiótico em antibiótico, de ciclo em ciclo, e algumas mães aqui vão se reconhecer. Por quê? Porque o primeiro ciclo acabou com a imunidade do teu filho. Ele destruiu as bactérias ruins que estavam causando a infecção e as boas. Quando o teu filho vai tentar recuperar a imunidade, ele ainda está muito vulnerável. Aí lá vai ele pega outra infecção. Aí você vive de antibiótico, 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 antibiótico. Vira um ciclo vicioso e parece que sem fim.
E haja dinheiro, minha gente. Haja dinheiro, porque antibiótico não é um negócio barato, viu? E hoje, até brinquei com meu marido, o que a gente tem de fatura de farmácia é fralda, porque meu filho ainda não desfraldou, mas ele não toma mais. Na verdade, hoje ele nem sente dor de cabeça, porque ele sentia muita dor de cabeça por conta do estresse do trabalho. E hoje, como ele usa muito lavanda, ele é um amante de lavanda. A lavanda faz ele capotar. Já José Henrique não faz. Eu também não me dou para dormir tão bem com a lavanda, mas o meu marido, ele hiberna. Então, como ele usa muito, a Verônica colocou aqui, a fatura é fralda e o resto é fatura do terra, exatamente. Como ele usa muita lavanda, então ele aprendeu a lidar com as emoções dele no trabalho e diminuiu muito, 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 muito as crises de dor de cabeça dele. E quando ele usa esse óleo bem aqui, ó, o Pastense. Acho que vocês não vão conseguir ver, que tá muito pequenininho, mas o Pastense. Esse aqui é o óleo da enxaqueca do meu esposo. E antes era um tal de Sorridor Café, caríssimo. Deixa eu ver se teve agora. Posso usar o óleo de orégano todos os dias no meu aromático como forma preventiva, criança de 3 anos? Não, tá bom? No meu aromático, aliás, no meu aromático, não, tá? O óleo essencial de orégano, ele é um óleo específico para os casos de infecções, tá? É como antibiótico, você não pode dar antibiótico todos os dias para o seu filho. Não pode usar o orégano no meu aromático. Quando que você vai usar o orégano? No flonk, e o flonk também não precisa ser diário, nem é interessante, a não ser que você tire o orégano, tá? Deixa para utilizar o orégano quando realmente for necessário, porque senão o organismo da criança vai criar uma resistência ao antibiótico, que é o orégano, porque ele é um antibiótico natural. Você vê casos aí que a criança toma um antibiótico, aí toma o ciclo inteiro e não resolve. Por quê? Porque as bactérias já estão resistentes ao antibiótico. É a mesma caso do orégano, tá? Orégano no mel, somente nos casos que tiver infecção bacteriana. Por exemplo, garganta muito inflamada, aí você pode colocar, tá? E em pequena quantidade, porque o orégano é muito forte. Então, uma gotinha só do orégano, tá? E no flonk você pode colocar quando você quiser dar aquele up da imunidade. Raul, excelente, obrigado por compartilhar. É isso que faço. Meu filho tem problema de garganta, já tem 5 meses que ele não usa mais antibiótico, porque ele usava 2 vezes no mês. Tá vendo aí? Ciclos intermináveis de antibiótico. 5 meses que não usa. Que maravilha, Paula. Paula tem uma excelente experiência com a endometriose. Qualquer aula dessa a gente vai pedir para ela compartilhar. Bom, tenho certeza que a aula foi ótima mesmo, não ouvindo vocês. Poxa, Francisca, é no telefone dela. Vamos entrar em contato com a Francisca para na próxima ela ouvir. Mas gravou, né? Renata gravou, eu vou mandar a gravação para ela. Gente, eu me estendi bastante, aí mais de 1 hora. Me desculpem, mas eu espero que eu tenha sido clara. O meu WhatsApp está à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Eu também vou mandar esse slide nos grupos, né? A liderança quiser compartilhar com sua rede, porque tem a receita do mel e tudo. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Deixa eu ver se tem uma nova mensagem aqui. Foi perfeito demais. Ótima aula. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada pela atenção. E a mensagem que eu deixo para vocês o que a gente tem de mais importante na nossa vida, quem é mãe vai entender, são os nossos filhos, que são as nossas heranças. E se a gente tem a oportunidade de cuidar dos nossos filhos como uma solução natural, por que não? Né? Por que não? Às vezes a gente vai num shopping, aí compra um tênis para o menino R$300. Um tênis que ele vai usar 2, 3 meses. Aí, quando é para você investir em um óleo que vai render horrores, vai te economizar horrores, e além disso, de quebra, e principalmente vai trazer saúde e bem-estar para o teu filho, que é a coisa mais importante da tua vida, você acha caro. Então, vamos rever as prioridades. Um óleo essencial de lavanda é R$80. R$80 você compra uma pizza e sobra um troco. Então, assim, vamos rever, porque as soluções naturais, as terapias naturais, é o que há de mais moderno. A própria medicina já tem se rendido às terapias naturais.
E nós, como mães, temos a obrigação de oferecer o que há de melhor para os nossos filhos. Então, se você é convidado nessa live, alguém te convidou, chama essa consultora no privado, a gente monta um kit de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que você está precisando, tá bom? A gente tem diversas facilidades aí. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau.